Começa agora sua fonte de notícias, estratégias e conhecimentos do mundo da reciclagem. Sejam bem-vindos ao podcast Voz da Sucata, podcast apresentado por Ramaya do Brasil. Oi, meu nome é Nau, apresentador do Voz da Sucata e representante da Ramaya do Brasil. Neste podcast, abordamos desde questão de gestão empresarial até desafios operacionais do setor de sucata, oferecendo informações relevantes que podem apoiar suas decisões já a partir de amanhã. Como ainda estou em processo de aprendizado da língua portuguesa, é possível que, eventualmente, eu utilize alguma palavra ou expressão de forma inadequada. Agradeço desde já pela compreensão e peço desculpas caso alguma colocação não seja apropriada, venha gerar mal-entendidos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Nau, sou diretor da Ramaya do Brasil, né? E como eu falei, a gente decidiu começar esse podcast com o objetivo de repassar nossos conhecimentos, né, principalmente na gestão organizacional, né, e tanto financeiro também, né. O objetivo é apoiar o crescimento de vocês, porque o crescimento de vocês, né, quem trabalha no ramo de reciclagem, né, o crescimento de vocês diretamente ou indiretamente, né, envolve bastante no crescimento da nossa empresa também, né? Então esse podcast espero que ajude, né, quem está enfrentando as dificuldades, né, espero que isso consiga apoiar um pouco, né? Então, o tema de hoje seria como enfrentar a falta de mão de obra, né? Com esse tema eu quero fazer alguns vídeos, né? Porque é um tema muito grande, né? E muito complexo para trabalhar, né? Eu acredito que esse problema de falta de pessoas, né, falta de colaboradores, né, seja um problema que muitos empresários, né, do ramo de sucata, né, enfrentam hoje, né. E com isso, né, o que eu sinto, né, eu às vezes visito os nossos fornecedores, clientes, tudo aí, né. E eles são inteligentes, né? E tem uma visão grande, assim, né? Mas eu acho, eu sinto que uma grande perda, né? Assim, não conseguir expandir o negócio, né? Mesmo tendo as ideias maravilhosas, né? Oportunidades, tudo, né? Apenas porque a taxa de retenção, né, é baixa, né? É uma grande pena, né? Por isso que eu quero trabalhar com esse tema, né? Para, né, aumentar um pouco de retenção, não um pouco, né? Muito, né? Retenção de pessoas, né? Da tua empresa, né? Esse é o objetivo, né? Primeiro, eu vou falar o segredo de aumentar a retenção, né? Que seria, primeiro, né, o positivo, né? Positivo que uma empresa, né, conte com diferentes personalidades, né? Tipo, a pessoa mais ativa, a pessoa mais quieta, um pouco mais comunicativo, reservado, tudo, né? Ter vários tipos de pessoa é positivo, né? Mas o segredo é contratar pessoas que compartilham valores, né? E uma mesma base essencial, né? Isso é muito importante para melhorar a retenção
das pessoas, né? O que eu digo, né? Por exemplo, aqui na Ramalho do Brasil, né, o valor principal, que seria a filosofia, né, é o ganha-ganha, né, win-win em inglês, né, ganha-ganha em português, né. Tipo, você não pode ser egoísta, né, sempre, de todos os negócios, né, tanto negócio profissional quanto, tipo, relações pessoais, sempre, né, quando você ganha, a outra pessoa também tem que ganhar, né? Senão o negócio não vai durar, né? Isso é o nosso pensamento principal, né? Por que contratar as pessoas que têm o pensamento semelhante é muito importante, né? Porque essa identificação com os valores, né, da empresa, tipo, funciona como um motor, né, que sustenta a permanência, né, e o esforço contínuo, né. É porque no dia a dia, né, os nossos colaboradores, né, enfrentam cenas difíceis, né, às vezes leva bronca, né, às vezes comete um erro, né, sente a pressão, tudo aí, né, mas essa identificação, ter empatia, né, com o pensamento essencial da empresa, né, funciona como um motor, né, como uma força da permanência, né? A pessoa recebeu uma proposta bem melhor das outras pessoas, né? Quando não tem esse motor, a pessoa vai embora, né? Quando a pessoa enfrenta, né, as cenas difíceis, quando não tem esse motor, quando não tem essa empatia, né, a identificação, a pessoa já vai embora, né? Por isso que isso, né, é muito importante, né? Mas aí, na minha experiência, tá? Isso é totalmente a minha visão pessoal, né? Baseado na minha experiência. Mas a chance de você encontrar as pessoas que têm o pensamento semelhante, né, é cerca de 10%, né? Cerca de 10%, né? Com isso, então, o que é importante, né? O que é importante é fazer entrevista, tá? Fazer entrevista. Eu não sei se vocês fazem a entrevista, né, na hora de contratação, né? Mas como está faltando, né, mão de obra, qualquer pessoa que levanta a mão, né? Eu entendo que né, que vocês querem contratar todo mundo que apareça, né? As oportunidades, mas é muito importante, tá? Fazer entrevista, porque imagina. Porque entrevista funciona como filtro, né? Como eu falei, né? Na minha experiência, as chances de achar pessoas certas é cerca de 10%, tá? Né? Mesmo quando esses 10% são contratados, não é fácil permanecer na empresa, né? Por um período longo, né? Porque depois da contratação ainda vai ter algumas dificuldades, né? No começo a pessoa tinha a motivação alta, mas depois ficou perdida, né? E caiu a motivação e tal, né?
a empresa não era como eu imaginava, tudo aí, né? E também, com o tempo, o pensamento muda, né? Tive filho, tive filha, né? Tive que cuidar dos pais, tudo aí mesmo, né? Você conseguir encontrar esses 10% das pessoas, não será fácil, né? Manter essas pessoas, né? Então imagina quando você não faz a entrevista, não faz nenhum filtro, né? Contratar pessoas aleatórias aí, assim fica muito mais difícil, quase impossível de melhorar a retenção, né? Então, muitas pessoas, né, tentam aumentar, né, tentar resolver esse problema ajustando, tipo, benefício, ajustando o salário, né, as condições de trabalho após a contratação. Mas, na verdade, é extremamente importante, né, revisar o processo antes da contratação, né, ou seja, a entrevista, né, que funciona como uma porta, né, para melhorar tudo, né. Agora, então, como fazer a entrevista, né, avaliar, entre aspas, as pessoas se ela é uma certa pessoa ou não, né? Eu acho que antes de tudo é fundamental você conseguir explicar claramente com as suas próprias palavras quais são os valores da sua empresa. Isso é muito importante. Você consegue? Tipo, valores, eu digo, é difícil explicar, mas o que é importante no teu negócio ou até na tua vida, tem algum conceito que você leva muito sério, né? Na tua negociação no dia a dia, o jeito de você viver, tudo aí, né? Como eu falei na Ramaya tem a filosofia ganha-ganha, né? Então, na entrevista, né, durante a conversa na entrevista, eu avalio, né, cuidadosamente esse ponto. Se a pessoa demonstra o sinal de ser egoísta, né, pensa mais no próprio, né, seu benefício do que benefícios dos outros, né, ou não, né? Porque esse é o ponto, né? Não me importa muito a pessoa é muito comunicativo, né? Ou mais, né? Fica na sua. Eu foco nesse ponto, né? Na entrevista. Então agora, quais são os valores da sua empresa? Tem pessoa que, mas não sei, né? Eu só trabalho pela necessidade, né? Para sobreviver, tudo aí, né? Mas eu acredito que, pela minha experiência, né, de visitar os nossos fornecedores, clientes, conversando com eles, todo mundo tem algum valor na sua vida, né? Mesmo não reconhecendo. Por exemplo, tem nossos clientes fornecedores, né, principalmente os fornecedores, que a gente chega, né, para comprar os materiais, né? Tipo, o nosso negócio é placa eletrônica, tá? Placas eletrônicas, né? Para recuperação de metais. Aí chega no fornecedor, né? Aí o fornecedor fala, não precisa triar, não precisa pagar aqui, né? Pode levar para a tua empresa e depois vocês fazem a triagem, depois vocês pesam e depois pagam, porque eu confio em vocês, né? É uma palavra bem gratificante, né? Aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de expressar uma imensa gratidão, né, para os nossos fornecedores, né, pelas confianças, né. Então, voltando ao assunto, né, então isso
significa que para ele a confiança, a honestidade é muito importante. Eles sabem que a Ramaya não faz nada de errado, não passa a perna de ninguém, né? Então isso ele considera, né, como uma das condições de, tipo, eu negocio com ele, eu não negocio com ele, né? Então, um dos valores, né, da empresa dele pode ser que seja a honestidade, credibilidade, a confiança, né? Então, na entrevista, você pode pensar assim, né? Se esses candidatos, se ele fosse o meu cliente, eu confiaria nele? Eu deixaria ele levar o meu material antes do pagamento? Eu deixaria ele levar o material, triar lá na empresa, né, e depois faz o pagamento? Ou nunca faria isso? Né? Você pode pensar assim também. Ou às vezes tem pessoa que tipo, pensa muito no ambiente, né? O objetivo é contribuir no meio ambiente, né? Tem pessoa, eu já conheci uma pessoa que desmonta até um parafuso, né? Parafuso muito pequeno, que fica grudado, embutido dentro do plástico, né? Sinceramente, eu não sei se compensa ou não compensa, né? Eu acredito que não. Só que a convicção, né, o dele, é contribuição para o meio ambiente, né? Então, para ele não é importante, né, se está compensando ou não está compensando, né? Por isso que ele faz, né? Então, nesse caso, né, é bom achar uma pessoa que tenha o mesmo pensamento, né? Se a pessoa é um pouco mais, tipo, extremamente mais prático, aí eu faço o que compensa. O que não compensa, eu não faço. Talvez no futuro vai gerar algum desalinhamento, né? E vai acabar, essa pessoa vai acabar deixando a empresa, né? Então, o primeiro passo, né, para melhorar a retenção da sua empresa, né, primeiro vamos fazer a entrevista, né, para fazer o filtro, tá? E para fazer a entrevista, primeiro, né, organizar, né, e ter sua opinião sobre, né, quais são os valores da sua empresa, e você consegue explicar com suas próprias palavras, né? Basicamente é isso, né? Tem mais algumas, na verdade tem muito mais detalhes, né? Por exemplo, porque não só isso, né? Os pontos que vocês podem avaliar, porque você fala, né? Agora você consegue falar, né, quais são os valores da sua empresa, né, mas agora você tem que avaliar. Então, como avaliar? Como você sabe se a pessoa está concordando com seus valores, né, ou não está concordando, né? E também tem alguns detalhes que você tem que prestar atenção na hora de entrevista, né? E também, então, depois da entrevista, né, você conseguiu aqueles 10% da pessoa, né, que mostra afinidade, né? Então, como vocês mantêm eles na tua empresa, né, até deixar eles crescerem, né? Todo esse ponto eu vou explicar nos próximos vídeos. E por hoje, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast Voz da Sucata, apresentado por Ramaya do Brasil. Muito obrigado e te esperamos no próximo episódio.